Olá, meninas, tudo bem? E aí, meninas, gostaram da reflexão de ontem num outro ambiente, né? Dentro da natureza ali, com um cavaquinho ao fundo. Foi só um momento para nós refletirmos um pouco sobre a criação do Senhor, como nós estávamos na gruta da cidade de Porto Feliz. Aí eu achei interessante gravar ali uma pequena reflexão para que nós possamos entender, né? E ver Deus em tudo que ele faz. E agora nós vamos voltar para Provérbios para mulheres. E o nosso segundo tópico é diligência e trabalho. Provérbios 6, 6 e 8, Provérbios 6, versículo 6 a 8, ele fala assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e sábio serás. Vai ter com a formiga. Observe, olha as formigas. Elas não param, elas trabalham o tempo todo, né? Elas estão trabalhando, elas estão ali sempre produzindo, se preparando para o inverno. E nós? Nós temos nos preparado para o inverno? Qual o inverno, pastora? O inverno já passou, nós estamos na primavera, mas o inverno, nós passamos pelas 4 estações na nossa vida espiritual também. Não somente na vida do dia a dia, mas na nossa vida espiritual. Nós passamos pelas 4 estações e nós temos que nos preparar para elas. Então, observa a formiga. Ela não para, ela está sempre trabalhando, ela está sempre olhando adiante, ela vê além daquilo que ela está fazendo. Então, nós temos que observá-la e deixar de ser preguiçosos, porque fala que ó, vai ter com a formiga ó preguiçoso. Então, deixa a preguiça de lado, sabe? Levanta, vai, faz. Mesmo que pareça difícil, que pareça impossível, faça. Faz o que você consegue, até onde você vai, até onde você consegue ir. Faça. Faça o melhor para a sua vida. Considere os seus caminhos e sábio serás. Então, você tem que fazer, mas você tem que observar por onde você vai, o caminho que você está trilhando. Entende? Imagine uma formiguinha caminhando ali e tem um elefante próximo a ela. Ele vai massacrar, mas ela observa o seu caminho e elas fazem um trajeto, né? Estão todas juntas ali, uma atrás da outra, no trabalho, juntas. E nós, como cristãos, nós devemos andar em unidade com a nossa comunidade também, para que nós possamos fortalecer um ao outro. Às vezes a folha é muito grande e aí nós precisamos de mais de uma pessoa para carregar. Você não precisa caminhar sozinho, você não precisa andar sozinho. Você pode estar com seus problemas, com suas dificuldades, mas você não precisa estar só. Você pode pedir ajuda. E há pessoas próximas a você que vão estender a mão e te ajudar a carregar a sua folha. Em Provérbios 10, 4, ele fala assim, ó: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos preguiçosas, quem tem preguiça em fazer, em sair a trabalhar. Aqui nesse caso está falando sobre o trabalho braçal mesmo, para a nossa vida, porque nós temos a vida espiritual, mas temos a vida material. E nós precisamos unir as duas. Elas precisam andar em unidade, né? Então, aqui está falando que o preguiçoso, as mãos preguiçosas, elas empobrecem, o homem. Quando nós falamos na parte financeira, nós já entendemos o que é empobrecer o homem, né? Não precisa se alongar muito. Mas na questão espiritual, você fica frágil, você fica sensível. Qualquer ventinho te leva, entende? Qualquer balanço você vai, qualquer movimento você vai. Qualquer dificuldade te impede de prosseguir. Então, você está trabalhando, por exemplo, no Ministério Infantil. Acontece alguma coisa ali que não te agrada, então você já para, já desiste.
Ah, você já não quer fazer mais. Entende? Ah, é porque fulano não me cumprimentou, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, não quero mais fazer. Então, você se torna mãos preguiçosas, que suas mãos foram feitas para isso. Porque cada um tem um dom, cada um tem um chamado. Se você já sabe qual é o seu, né, você entende do que eu estou falando. Eu, por 20, quase 30 anos, trabalhei dentro do Ministério Infantil. Então, eu sei para que Deus me chamou, né? Para que área Ele me chamou. Não que seja somente dentro do ministério, mas Ele me chamou para o ensino. Então, eu ensinava as crianças. Quando nós fomos ordenados pastores, aí eu dizia assim: ah, mas eu não quero ser pastora. Aí o pastor me disse assim: mas você já é pastora. Você pastoreia desde sempre, porque você pastoreia crianças. E é uma realidade. Se for olhar os alunos, né, lá nos primórdios, hoje tem pastores, missionários, que saíram dali, do ministério infantil, né? Então eu já estava pastoreando e as mãos, elas não eram preguiçosas. Mas quando você olha para trás, como a mulher de Ló, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Eu e você não vamos virar uma estátua, mas a nossa parte espiritual, ela vai se enfraquecendo. E nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É isso que está falando das mãos preguiçosas, que empobrecem o homem. Não é só na parte financeira. Longe disso, sabe? Porque o financeiro a gente vai, corre atrás, faz, né? Mas a questão é a nossa parte espiritual. Quando empobrece, para voltar, é difícil. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Então, as mãos que fazem, as mãos que estão no arado, ela lhe traz riqueza. Riqueza ou riqueza de alma, de espírito, sabe? Ufa, cumpri o meu propósito. Foi para isso que eu fui chamado. Entende? Ainda no exemplo, né, do departamento infantil, que é o que eu tenho propriedade para falar muito, né, sobre, você vê assim, você fala, nossa, aquela criança era assim e hoje tá desse jeito, dava tanto trabalho, hoje tá tão tranquila, sabe? É maravilhoso ver isso. Vou contar um testemunho para vocês. Eu tinha um aluno, não vou citar o nome dele porque, né, antiético. Eram dois, na realidade, eles eram amigos. Eles botavam o terror na igreja. E na época a minha igreja ela era muito grande, então nós tínhamos ali uma média de 40 crianças por culto, fora os visitantes. Então eram 40 membros, mini membros, 40 fixos, fora os visitantes, em duas salas. Então era a sala dos juniores, que ela era a sala que eu ficava, e a sala do maternal, que ficava a outra tia. E esses dois, todo mundo tinha pavor de dar aula para eles, porque eles eram terríveis, terríveis, assim, era só Jesus na causa mesmo. Não respeitava ninguém, não respeitava diácono, era muito difícil trabalhar com eles. E a mãe era missionária e o outro, a mãe trabalhava no departamento infantil também, na escola bíblica. Então era bem complicado, sabe? E o tempo foi passando, a gente respirava fundo e caminhava e continuava. Porém, hoje você vê, eu estou em outra cidade, mas eu acompanho, né, pelo Facebook, pelas redes sociais, e aí um é pastor hoje. Então ele dava muito trabalho, porque o diabo sabia o que ele faria, o que Deus tinha preparado para a vida dele. E o outro, eles abriram um ministério, a família, né? A cunhada, aí foi toda a família para esse ministério, e ele trabalha no ministério. Eu falei, gente, que coisa linda, porque era difícil. Então, se você pensar aí nas mãos preguiçosas, nesse caso,
iria deixar de lado. Ah, tá dando trabalho, fica aí. Se você quiser aprender, você vem, sabe? Mas não, a gente tentava acolher, tentava trazer para perto. Dava mais trabalho, mas as mãos foram diligentes. E nós pudemos ver o resultado. Os frutos foram colhidos, estão sendo colhidos. Você entende? Então, não desistir, né? Diligência é mais do que trabalhar duro. Muito mais que isso. É trabalhar com propósito e alegria, que vem completar aí o que eu estava falando para vocês. Como nós podemos equilibrar a demanda do trabalho, da família e da vida espiritual? Nós já conversamos um pouco sobre, que é colocar cada coisa na sua caixinha e lembrar que o nosso primeiro ministério é a nossa comunidade, que se chama família. Esse é o primeiro ministério. E família é você, seu cônjuge, seus filhos. Esse é o seu primeiro ministério. Então você tem que trabalhar para que ande tudo bem. Você tem primeiramente Deus, depois a sua família, depois o seu trabalho, depois a igreja. E a vida espiritual, ela tem que estar em todas essas etapas. E você precisa lembrar que você é um indivíduo, então você precisa ter o seu momento particular com o Senhor. O indivíduo, ele sofre pelos outros, por conta dos outros, e muitas das vezes esquece de si mesmo, principalmente nós mulheres, né? Somos assim, buscamos pela família, pelos filhos, pelo esposo e nos deixamos de lado. Vamos pensar em nós por último, está errado. Você precisa pensar em tudo, mas você precisa pensar em si. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar outra pessoa. Você precisa estar bem, nós precisamos estar bem conosco, sabe? Eu preciso olhar para mim e falar assim: nossa, a pastora Ivanice está super bem. Agora eu dou conta do recado. O que vier, eu consigo, porque eu estou bem. Minha mente está boa. Porque se a minha mente não estiver bem, nada vai bem. Meu corpo sofre, eu sinto. E aí os médicos não vão achar o motivo, porque está aqui. Então eu preciso tratar a mente, eu preciso tratar o espiritual, eu preciso estar bem, para que o propósito esteja equilibrado, sabe? E para que eu consiga dar conta de tudo. Você vai dar conta, nós vamos dar conta. Mas não precisa ser a ferro e fogo ali, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, não. É cada uma do seu jeito, no seu tempo. O que dá certo na sua casa não quer dizer que vai dar certo na minha casa. E nós temos que ter essa consciência de não ficar rodando o feed nas redes sociais e falar: nossa, eu queria ser daquele jeito. Eu queria que minha família fizesse assim, eu queria que fosse dessa forma. Não, você é única. E as suas mãos precisam produzir essa diligência e o trabalho. Amém? Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Reflita sobre isso. Olha para você. Veja se você não está precisando de ajuda. Porque muitas das vezes nós olhamos e eu estive conversando com uma pessoa, ela passou por alguns problemas e o seu corpo hoje está gritando, está dando sinais, mas ela não tem visto, não tem percebido os sinais até então. E aí essa pessoa me disse assim: olha, eu preciso tratar isso aqui. Preciso tratar. Porque tá difícil para mim. Então, acordou, caiu em si. Reflita sobre você. Será que você não está precisando também? Tratar a sua mente? Tratar o seu coração? Para que o seu trabalho seja melhor, mais diligente diante do Senhor? Fica com essa reflexão. Reflita sobre tudo que nós falamos, sobre tudo que nós temos conversado, né? Temos conversado por esses dias. E, se necessário for, busque ajuda. Pode me chamar. Me chama no YouTube, me chama no Facebook, me chama no Instagram,
Me chama no WhatsApp para nós conversarmos, para nós trocarmos uma ideia diante da presença do Senhor, voltada na palavra do Senhor. Porque é diferente de você buscar ajuda no secular e você buscar ajuda de uma pessoa que conhece a Cristo. O tratamento vai ser diferente, porque nós vamos tratar a mente, mas junto com a palavra. Mas busque ajuda. Não deixe passar em branco. Tá bom? Te aguardo no próximo encontro. Tchau, tchau.